No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto. Boa noite, queridos amigos da TV Nova Luz. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais uma palestra pública. Sejam todos muito bem-vindos. Como mensagem de harmonização inicial para a palestra de hoje, nós vamos ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que tem o título Que é carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências, da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade individual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designas por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou mais do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne.
é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Vamos fazer uma breve prece, pedindo ao Senhor Jesus, aos amigos espirituais da TV Nova Luz, que tenhamos paz, compreensão, a mente aberta e lucidez para aproveitar ao máximo as informações que o nosso colega Marcos Demário preparou com tanto zelo e carinho para nós hoje. Que assim seja. Bem, agora vamos receber o nosso palestrante de hoje. Marcos Demário é expositor espírita, apresenta os programas Espiritismo e Educação às segundas-feiras, às 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz. Quartas-feiras, o programa Ante aos Novos Tempos, às 19h, pelo canal Orientação Espírita. E às quintas-feiras, o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, às 17h, pela Web Rádio Cristo Consolador. Ele também é escritor e tem dezenas de livros já lançados. O tema da palestra do Marcos de hoje é Os Poderes da Alma, a Caridade. Marcos, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Tive o prazer de apresentá-lo há pouco tempo. Fiquei maravilhado com a sua outra palestra. Eu vou ficar muito atento aqui. Seja muito bem-vindo. Antecipadamente, nossa gratidão e a nossa total disponibilidade pela sua generosidade em estar aqui com a gente nesse momento. A palavra é sua. Excelente palestra. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos da TV Nova Luz e que possamos, nesta live, à luz da doutrina espírita, compreendermos esse tema tão importante que é a caridade. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos envolva nas vibrações maiores do amor, amor que é considerado pelos espíritos superiores como o maior dos sentimentos. E nós vamos iniciar a abordagem trazendo aqui o lema do Espiritismo, levantado por Allan Kardec, a verdadeira bandeira de todos nós espíritas, e que deve ser bandeira de todos os cristãos e, na verdade, de todos os seres humanos, que é a frase: fora da caridade não há salvação. A partir dessa frase é que nós vamos procurar compreender o que seja a caridade, a sua importância e as suas consequências quando aplicada. Nosso Mestre Jesus foi um modelo de caridade numa época em que não se falava disso, em que não se reconhecia a existência e a excelência da caridade. Pouco mais de 2000 anos atrás, a humanidade era belicosa, guerreira, a hegemonia dos fortes sobre os fracos. E Jesus esteve aqui na Terra durante o domínio do Império Romano, que ali na sua época fez desse domínio sobre todo o planeta conhecido, sobre todas as terras conhecidas. O Império Romano dominou completamente a Europa, o Oriente, a Ásia, era um mundo, então, conhecido. E tanto vencedores quanto vencidos apenas se consideravam
senhores e servos, e nada mais do que isso. Então, a gratidão, a bondade, o amor ao próximo, a caridade, não eram conhecidos. Quando muito, vindo da antiga Grécia, nós tínhamos estudos filosóficos sobre as virtudes. Mas os arrogantes romanos não consideravam esses estudos. Mesmo os judeus, que praticavam o monoteísmo, na crença de um único Deus, não consideravam que Deus fosse o Pai de amor e bondade, mas consideravam que Deus era uma espécie de justiceiro, vingador, que castigava os seus filhos, dependendo das circunstâncias daquilo que fizéssemos aqui na Terra. Então Jesus, quando aqui esteve, veio trazer uma mensagem que abalou os corações e as consciências. Quando ele então nos disse da necessidade de perdoarmos, porque Deus, o Pai, não mais o Senhor das guerras, é o Senhor do perdão, da misericórdia, da bondade. Porque Deus, acima da figura de Criador, ele é o Pai todo amor que faz vibrar em todo o universo. Naturalmente que essa mensagem teve por parte de uns acolhida e por parte de outros revolta, porque não se considerava que, por exemplo, um romano fosse amar um judeu e que um judeu fosse perdoar um romano pela invasão da Palestina. Para eles, naquela época, isso era inconcebível. Infelizmente, até hoje, nós ainda vemos essas disparidades pelo mundo quando nos dividimos politicamente, culturalmente, religiosamente, historicamente, e temos ainda muitas dificuldades em superar essas divisões que são meramente humanas, preconceituosas e que, na verdade, não se justificam. Mas Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde nós haveríamos de compreender o amor maior nas nossas relações. E assim começou a se fazer paulatinamente, o cristianismo foi se espalhando, foi adentrando as mentes e aos corações, se fixou em boa parte do mundo, mas mesmo assim ainda temos muitas dificuldades em relação a colocar o amor ao próximo em prática, em ação. E aí então nós estamos falando da caridade. Por isso os espíritos, a partir de 1857, com o lançamento do espiritismo, vieram então fincar essa bandeira da necessidade da caridade, de colocarmos o amor em ação. Para entendermos bem isso, nós vamos passar a palavra a Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do cristianismo, legítimo representante do Evangelho. Mas nós vamos passar a palavra ao Paulo de Tarso, espírito, que se comunicou e que Allan Kardec publicou a sua mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é o capítulo Fora da Caridade não há salvação, título que Paulo de Tarso deu também ao seu texto, à sua mensagem. Nós vamos destacar aqui apenas o início da fala de Paulo de Tarso, quando ele diz, vamos abrir aspas, meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste.
a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Fechando aspas, essas são as palavras de Paulo de Tarso, que foram ditadas em Paris, provavelmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no ano de 1860, e que compõe o item 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está nos dizendo aqui Paulo que quando colocamos a caridade em ação, ela realmente é a nossa salvação. Primeiramente aqui na Terra, porque ao colocarmos a caridade em ação, nós vamos viver em paz. Porque, em nome da caridade, nós não permitiremos mais as injustiças. Em nome da caridade, não permitiremos mais a pobreza e a miséria. Em nome da caridade, não permitiremos mais a corrupção. Em nome da caridade, não permitiremos mais a violência de qualquer espécie. Portanto, praticar a caridade, que é auxiliar o nosso próximo em toda e qualquer circunstância, gerará automaticamente aqui na Terra, para nós que estamos encarnados, a paz. Mas a caridade irá gerar para nós, no futuro, depois da morte, a felicidade. Porque aquele que ama o seu próximo, aquele que faz ao seu próximo somente o que gostaria que o próximo lhe fizesse, esse vai receber 100 por 1 quando desencarnar. Porque Deus, que é pródigo de amor, de bondade e misericórdia, que é soberanamente justo, Deus, na sua lei, fará com que colhamos as consequências da nossa semeadura. E a nossa semeadura foi totalmente calcada na caridade. E, portanto, o que nos espera após a morte é a felicidade, no que Jesus anunciava o reino dos céus, e que nós espíritas compreendemos como sendo o mundo ou dimensão espiritual para onde vamos retornar. Então, usando aqui um jargão muito popular da nossa época, fazer a caridade é tudo de bom que pode existir. Paz na terra e felicidade depois da morte. Nós queremos, e muito, viver em paz e sermos felizes. Lembrando que essa felicidade também será um dia da terra. Porque na medida em que nos amarmos e praticarmos a caridade, nós também vamos implantar na terra a felicidade. Obviamente que aí não estaremos mais no mundo de expiações e provas, porque a nossa casa planetária terá passado para o mundo de regeneração e, na sequência, para o mundo feliz, de acordo com a lei de progresso dos mundos dentro do universo. Mas temos que perguntar, sabendo dessas consequências tão boas, maravilhosas para nós, por que ainda temos tanta dificuldade para amar o nosso próximo e praticar a caridade, colocando esse amor em ação? É que no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, nós ainda estamos às voltas com o egoísmo e o orgulho, essas duas chagas da humanidade e que dão origem aos vícios de toda espécie. Portanto, combater o egoísmo e o orgulho é o que devemos fazer para conseguir alcançar a vivência, a prática da caridade. Como vamos fazer isso? O Espiritismo nos apresenta, então, a educação moral. Esse é o caminho para podermos, então, nos espiritualizar, nos moralizar, combatendo na raiz
o egoísmo e o orgulho. Por isso, a grande tese do Espiritismo é a educação moral. E Jesus, sabedor disso, e de que levaríamos tempo para entender, ele nos propôs uma parábola muito significativa, que é a parábola do bom samaritano. E essa parábola nós precisamos estudar sempre, porque a sua compreensão nos leva a compreender a caridade. A parábola em si, ela é simples na narrativa, mas muito profunda no seu significado. Jesus conta que havia um viajante. Ele ia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado. Apanhou, roubaram tudo que era dele, e ele ficou ali, estendido no chão da estrada. Passou um outro viajante, que era um religioso da época. E se olhou, viu a cena, mas ele não queria se comprometer, ele não queria ter problema com as autoridades. Passou ao largo e continuou a sua caminhada. Pouco mais de tempo veio outro viajante, que também era um religioso. Olhou, viu a cena, mas pensou que ele já tinha tantas ocupações, tantas coisas a fazer, e afinal de contas ele não sabia quem era aquele homem, então era melhor não se envolver, e ele seguiu a sua jornada. Pouco mais de tempo, veio uma terceira pessoa. Essa pessoa é um judeu, mas é um judeu da Samaria, portanto é um judeu samaritano. Compreendamos aqui, vamos fazer um parêntese na história, que na época os judeus samaritanos eram mal vistos pelos fariseus e saduceus, que eram predominantemente da região da Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém, e dominavam politicamente, religiosamente, o povo judeu. Os saduceus e samaritanos eram ortodoxos, levavam ao pé da letra as escrituras sagradas de Moisés e os rituais todos que eles haviam inventado para realizar lá as suas cerimônias, os estudos. Segundo fariseus e saduceus, todo judeu tinha que fazer a peregrinação ao Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era sagrado, porque antigamente o Templo de Jerusalém tinha sido o local onde a Arca dos 10 Mandamentos, nos seus 4 pedras dos 10 Mandamentos, tinha sido guardada. Então o templo era sagrado. Só que os judeus nascidos na Samaria, a região da Samaria, portanto chamados samaritanos, não concordavam com essa ortodoxia de fariseus e saduceus. E o judeu samaritano, normalmente, não peregrinava ao Templo de Jerusalém. E, pelo contrário, afirmava que as orações, que a devoção a Deus poderia ser feita em qualquer lugar. Não precisava ser feito lá no Templo de Jerusalém ou na sinagoga. Então, fariseus e saduceus discordavam completamente disso e, portanto, não gostavam dos samaritanos. Jesus, então, coloca como terceiro viajante um samaritano. O samaritano, então, parou, socorreu o viajante, colocou lá no seu animal de viagem, no seu cavalo ou o seu burro, e o levou até uma estalagem. Ali na estalagem cuidou dele, pagou a hospedagem e depois, tendo que prosseguir viagem, deixou todas as despesas pagas até o dia em que ele fosse retornar. Porque ele ia retornar para saber então como o viajante estava e se poderia então retomar a sua vida. Jesus então contou a história, olhou para o fariseu doutor da lei
que havia perguntado: quem é o meu próximo? E Jesus, então, depois de contar a parábola do samaritano, ele, então, pergunta ao doutor da lei fariseu: quem você acha que dos três que passaram pela estrada, quem usou de compaixão para com o assaltado? O doutor da lei, fariseu, ortodoxo, olha para Jesus e diz: ah, Senhor, foi o terceiro. Percebe-se que o fariseu tomou cuidado com as suas palavras. Ele não disse foi o samaritano. Ele nem podia falar isso. Então, ele usou, foi o terceiro. A terceira pessoa usou de compaixão. Jesus olha para ele e diz simplesmente: então vai e faz o mesmo. Quem é o viajante? Ninguém sabe. Jesus não personificou o viajante. Apenas disse que era um homem que estava em viagem, estava a caminho. Nada mais do que isso. Então não sabemos se ele era fariseu, saduceu, samaritano, galileu, nazareno, romano. Simplesmente não sabemos quem é o viajante que foi assaltado. E Jesus universalizou a lição ao dizer, então, ao doutor da lei: olha, o que você deve fazer para amar o seu próximo é exatamente o que o samaritano fez com o viajante. Ou seja, prestar a caridade a quem quer que seja. E a caridade é completa. Cuidou dele na estrada, o carregou, levou para a estalagem, continuou a cuidar, pagou pela hospedagem e ainda retornou para verificar se estava tudo bem. A caridade completa, a benemerência completa, com a compaixão, o amor, tudo. Claro que o doutor da lei nem respondeu. Saiu de perto de Jesus. Deve ter saído pensando: Senhor, ele quis dizer então que, se for o caso, eu tenho que socorrer, auxiliar, eu preciso ter compaixão para, por exemplo, um soldado romano, um grego, um judeu lá da Samaria, um persa, um babilônico, para um pobre, para um rico? Exatamente. Porque a caridade tem que ser feita sem olhar a quem e sem esperar nada de retribuição. É o amor. Simplesmente o amor ao próximo, que está lá em ação. E lembrando então novamente, Paulo, apóstolo em espírito, nos dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que fazendo isso, nós vamos angariar a felicidade aqui na Terra, a paz aqui na Terra e a felicidade no mundo espiritual. O que, então, fortalece uma das bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, quando ele disse que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O herdar a terra é o futuro. Por isso, precisamos ser mansos, seja calmos, tolerantes, compreensivos e pacíficos, trabalhando pela paz no mundo, a paz nas relações entre os seres humanos, a paz na convivência. Vamos gerar a paz e vamos gerar a felicidade. Mas vamos passar agora a palavra à benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que, através do médio Divaldo Pereira Franco, nos ofertou o livro Celeiro de Bênçãos. Nessa obra, no capítulo 51, com o título Sempre Caridade, nós vamos destacar a seguinte fala de Joana de Ângeles, abrindo aspas para ela. A lição de amor pulsante no teu sentimento, que te leva a ajudar,
converte-se em mensagem de caridade rutilante que fulgirá a teu próprio benefício, impedindo que a treva do cansaço e da revolta, da enfermidade e do desânimo estabeleça morada no lar do corpo que teu espírito habita transitoriamente. Caridade, pois, sempre. Muito bem. Lição de amor pulsante no nosso sentimento, nos levando, então, a ajudar. Isso nos recorda aqui uma passagem da vida do apóstolo José de Anchieta, nas terras brasileiras, esse espírito sublime que esteve aqui conosco, quando, em dia de alto verão, ele é procurado por um indígena que vai ao seu encontro e pede para que ele se desloque até a aldeia, onde o pajé, já cristianizado por Anchieta, estava muito doentado e solicitava a presença do apóstolo do Cristo. Anchieta não pensa duas vezes, recebe o recado, abençoa o mensageiro e segue. Segue pela picada, a pequena estradinha poeirenta, em meio a uma vegetação seca, com o sol a pino, em alta temperatura, e ele vai caminhando. E começa, então, a orar, louvando a Deus pelo sol, pelo calor, pelas plantas, pelos pássaros, pela oportunidade de servir. Ele está em oração. E no meio da caminhada, contemplando a natureza e orando, louvando a Deus, pássaros, numa grande revoada, começam então a se juntar e formar um teto sobre Anchieta, dando-lhe sombra. E assim ele caminha até a aldeia, e os pássaros por sobre ele só dispersam quando ele adentra na aldeia e vai atender, então, o pajé. Ou seja, quando nos colocamos nesta ação que Joana de Ângeles nos coloca aqui, ou seja, ajudar, sem pensar em mais nada, Deus nos auxilia. Jamais vai nos deixar sozinhos. Como ocorreu também com o nosso querido apóstolo da caridade, Bezerra de Menezes, que à noite, com um dos seus filhos, criança ainda, adoentado, na cama, ele está lá como médico, fazendo o possível para a saúde do seu filho quando batem à porta. Ele atende. É um mensageiro, procurando o doutor Bezerra de Menezes, para que ele, o médico dos pobres, fosse fazer um atendimento na periferia da cidade. Nesse momento, ele olha para dentro de casa, o filho está lá, doente, ele pede para o mensageiro aguardar um pouco, retorna para dentro, vai até o quarto, a esposa está lá também junto do filho, ele olha para os dois, olha para a esposa e diz: estou sendo chamado, e esta é a minha missão. O que eu podia fazer pelo nosso filho, eu já fiz. Mas eu vou deixá-lo nas mãos de um médico muito melhor do que eu. Eu vou deixá-lo nas mãos do médico dos médicos, do médico de todas as almas, que é Jesus. Façamos uma prece. E ali ele orou fervorosamente e pediu a Jesus que cuidasse do seu filho, enquanto ele ia cuidar do outro doente, pobrezinho, na periferia da cidade do Rio de Janeiro. E assim ele pega a sua maleta de médico, resoluto, sem pensar em mais nada, ele sai como mensageiro para fazer o atendimento. Horas depois ele retorna, apreensivo, claro, mas confiante. E quando adentra em casa, ele ouve umas risadas, umas gargalhadas infantis, corre ao quarto e está lá o filho
já sem febre, sem suor e sem nada, brincando nos braços da sua mãezinha. Porque quem faz a caridade, quem ama o seu próximo e não fica pensando em si mesmo, vai receber diretamente a ajuda de Deus e de Jesus, nosso mestre governador espiritual. Por isso, Joana de Ângeles está nos dizendo aqui, temos o amor pulsante em nós, nos levando a auxiliar para sermos verdadeiros mensageiros da caridade. Vamos agora passar a palavra a outro espírito, Emmanuel, esse benfeitor espiritual que tanto trabalhou através do incansável Chico Xavier, e no livro Roteiro, no capítulo 16, com o título Evangelho e Caridade, vai nos dizer então Emmanuel. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Nós não precisamos ir para as praças públicas para divulgar o Espiritismo, o Evangelho e atender a todos. Estamos num tempo diferente, num momento diferente da nossa humanidade. Mas precisamos saber utilizar o centro espírita e atualmente, diante da pandemia, as ferramentas online, como as redes sociais, os aplicativos de comunicação instantânea, os aplicativos de videoconferência e transmissão de palestras e assim por diante pela internet, para espalhar o bem. Porque espalhar o bem é fazer a caridade. A caridade não pode ser entendida apenas do ponto de vista material, que obviamente é importante. Mas temos também que entender a caridade do ponto de vista moral. A caridade que socorre o desorientado, que salva o suicida, que protege o nascimento, não permitindo o aborto. A caridade que estimula, que orienta, que dá a palavra de conforto. Tudo isso é muito importante. E estaremos agindo junto aos outros, promovendo então a caridade. Que Jesus foi o maior protótipo, o maior exemplo que temos aqui na humanidade. Ainda nesse texto do livro Roteiro, Emmanuel, então, continua e nos diz o seguinte: vemos, dentro da narrativa da parábola do bom samaritano, que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo,
dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na Terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando, valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Emmanuel está citando aqui algumas personagens que se tornaram mais famosas, mas está lembrando também a nós, os anônimos do mundo, mas que também estamos fazendo a caridade. Estamos procurando nos melhorar, para, em nos melhorando, podemos auxiliar o nosso próximo, onde ele estiver, e dentro das nossas forças, das nossas condições. Lembrando aqui Pedro, esse apóstolo, quando disse lá ao paralítico: de mim, eu nada tenho para lhe dar, mas, se for da vontade do Senhor, levanta e anda. E ali Pedro descobriu que ele era um médium de cura. Mas ele foi bem claro na sua humildade: meu irmão, eu não tenho nada para lhe dar. Não tenho. Mas eu tenho fé. Tenho fé no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu acredito naquilo que Ele pode fazer. Portanto, eu lhe entrego a Ele. E por meu intermédio, eu peço a Ele que, se for da vontade dEle, se for possível, que Ele, então, através de mim, promova a cura. E a fé de Pedro curou aquele homem com a ação de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Então, nós podemos não ter, materialmente falando, financeiramente falando, o que dar, ou como socorrer aquele que está em desespero por ter perdido o emprego, por estar com dívidas, por não poder fazer a compra de alimentos para a sua família. E nós podemos estar numa situação também muito ruim nesse sentido. Mas, apesar disso, podemos estar com ele, podemos consolá-lo, acalmá-lo, podemos transmitir a ele a fé que nos faz bem. E, em oração, confiar no socorro, mas sem ficarmos ali inertes, inativos, esperando que o socorro venha. Não. É preciso também sair a campo. Vamos bater em outras portas. Vamos ver onde é possível encontrar um socorro material mais imediato. Isso é agir na caridade. É a caridade moral, mas que também vai fazer a movimentação para o lado material, de acordo com as possibilidades de cada um. E a união faz a força, que é um ditado tão nosso, conhecido há tanto tempo. Portanto, a caridade é colocar o amor em prática. E a caridade pode ser material e pode ser moral, pode ser as duas ao mesmo tempo, e nós precisamos estar sempre em movimentação para socorrer. É conhecido dentro do movimento espírita o trabalho que Allan Kardec fazia. Ele, sempre que sabia de alguém
que estava com dificuldades, estava na pobreza, estava desempregado, ele pegava uma parte do dinheiro que ele recebia da sua aposentadoria, do seu trabalho, colocava num envelope e entregava lá para um mensageiro, para um amigo, um conhecido, para levar o envelope como uma dádiva para aquela pessoa. Era um socorro. E ele sempre instruía: não diga quem foi quem enviou. Tá? Diga que é alguém que quer ajudar. Nada mais do que isso. E assim Kardec estava fazendo a caridade. E, claro, a caridade moral na divulgação do Espiritismo. Como ele mesmo coloca, se as suas obras espíritas salvassem uma única pessoa do desespero, do suicídio, ele já estaria imensamente feliz. Mas nós sabemos que, na verdade, as obras espíritas, as obras de Allan Kardec, salvam centenas, milhares de pessoas, mundo afora, ao entregar às mentes e aos corações a imortalidade da alma, a reencarnação e a vida futura. Tudo vai passar. As crises econômicas, sociais, os quadros de miserabilidade, de injustiça, de violência, tudo isso vai passar. Porque a lei divina é do progresso. E cada vez mais nós estamos entendendo a necessidade da fraternidade e da solidariedade, da bondade e da caridade, e do amor ao próximo. Até que, finalmente, vamos conseguir colocar em prática o faça ao próximo somente aquilo que queira que o próximo lhe faça. Exatamente o que o samaritano fez lá na estrada. Ele simplesmente socorreu, e nada mais. Porque ele fez ao viajante o que ele gostaria que fizessem com ele se ele tivesse sido o assaltado. Isso, atualmente, é entendido como empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Exercício maravilhoso que todos nós precisamos fazer, porque ele também faz parte do amor e da caridade. E aí nós vamos aprender a respeitar os direitos do outro e, obviamente, que o outro vai aprender a respeitar também os nossos direitos. Tudo isso que nós comentamos aqui é a caridade. É a ação do amor, a benefício da paz e da felicidade. Que possamos, à luz do Espiritismo, sempre erguer essa bandeira: fora da caridade não há salvação. E, acima mesmo dos limites das nossas forças, nunca questionemos as ordens divinas e sejamos sempre prontos para servir. Porque não existe maior glória do que servir a Jesus, nosso Mestre. Servir ao amor. Porque nós só vamos transformar esta nossa humanidade para melhor no dia em que fizermos a nossa transformação para melhor. O Espiritismo sintetiza na educação moral, na autoeducação moral, no desenvolvimento das virtudes. E a caridade é a maior das virtudes, assim como o amor é o maior dos sentimentos. Amor e caridade. Eis as senhas que o Espiritismo vem reviver, trazendo de volta as sublimes lições de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo, então, este grande apelo: fora da caridade não há salvação. Portanto, se queremos salvar as nossas almas, se queremos salvar
a humanidade e conquistar o reino dos céus, só há um caminho: a caridade. E a caridade é a representação máxima do amor ao próximo. É o que tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo esta oportunidade, com a nossa gratidão a todos os que fazem a TV Nova Luz e desejando paz, muitas vibrações de amor em todos os corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Que maravilha, Marcos. Eu acho que mais claro que isso, né? Você deu uma verdadeira lição de caridade para a gente hoje. E você trouxe uma companhia ilustre, né? Trouxe Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Paulo de Tarso, Pedro, Allan Kardec, Francisco de Assis, Jesus. Você trouxe ícones que nós temos que tomar como exemplo de uma forma muito clara, né? De uma forma muito comovente para todos nós. Espero que todos tenham gostado como eu gostei, tenham aproveitado como eu aproveitei o aprendizado que eu obtive podendo assistir essa tua palestra hoje. Nós somos muito gratos. Esperamos contar com você novamente em outros eventos, porque é um momento de grande crescimento para todos nós. Gostaríamos também de agradecer ao público que nos acompanhou hoje, as pessoas que vão poder assistir depois essa palestra, que divulguem, que passem adiante, porque realmente é uma dádiva a gente poder assistir a uma compilação tão brilhante, né, de informações a respeito desse tema básico para nós como espíritas e cristãos. Então, vamos finalizar fazendo uma breve oração novamente. Gostaríamos de agradecer a Deus, aos espíritos protetores da TV Nova Luz, por esses momentos de paz, momentos de aprendizado que todos nós vivemos, e que esses sentimentos e todos esses fluidos positivos sejam transmitidos também para todas as pessoas que estejam assistindo e porventura venham assistir essa palestra. E em todo o mundo. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão, Marcos. Até o nosso próximo encontro, queridos amigos, na próxima quinta-feira, em mais uma palestra da nossa TV Nova Luz. Fiquem com Deus.